Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Anjo da guarda, guardai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs do canal do YouTube. É uma alegria estar presente mais uma vez com vocês para esclarecermos hoje o que a igreja fala sobre as imagens. É proibido ou é permitido ter imagens em nossas casas e nas nossas igrejas? Para refletirmos e tirarmos algumas dúvidas dentro da nossa realidade católica, vamos abrir no livro do Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, para começarmos a entender esse mistério sobre as imagens. Então Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais e dos filhos, dos netos e nos bisnetos, daqueles que me odeiam. Mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Temos aqui um Deus zeloso que vai amaldiçoar até a 5ª geração daqueles que têm outros deuses diante da face dele. E ele fala: não farás para ti escultura, imagem alguma daquilo que está em cima nos céus, na terra ou debaixo da terra. Bem, meus irmãos, nós vamos aqui primeiro tirar uma contradição, a qual muitos vêm aí implicando dentro da fé católica. É proibido ter imagens? Não. Não é proibido ter imagens. Quem fala isso? O próprio Deus, dentro dos seus livros sagrados. Vamos ver mais adiante. Ou seja, o que é proibido dentro do cristianismo? Tirar Deus como Senhor e colocar qualquer outra coisa, ou animal, ou objeto diante da face dele. O que o povo estava fazendo no livro do Êxodo, é um povo cansado, saindo aí atrás da terra prometida, já estava fatigado e cansado por não alcançar essa terra prometida, e o povo começou a adorar outras coisas a não ser Deus, animais e não Deus. Estavam tirando a adoração do Deus verdadeiro para adorar bezerro de ouro, animais, tudo aquilo que envolvia ou estava presente no céu, sejam as aves na terra, seja um bezerro, uma ovelha, um cabrito, ou seja nas águas os peixes. O povo estava adorando outra coisa a não ser o Deus verdadeiro. Colocava diante da face do Senhor qualquer coisa que levassem a crer que aquilo ali tinha valia ou serventia para a alma deles. Então Deus ficou furioso, dizemos assim, porque eles retiravam a presença do Deus verdadeiro para cultuar outras realidades. E isso é o que é proibido, meus irmãos, minhas irmãs. Porque no próprio livro do Êxodo, no capítulo 25, pulamos 3 páginas à frente, nós vamos ver que o Senhor, nosso Deus, manda fazer 2 querubins. Querubins são anjos, e anjos ficam aonde? No céu. 2 querubins de ouro. Ouro é matéria. Então, essa imagem não é proibida, porque Deus manda fazer. E pior, Deus manda fazer e colocar na Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o bem maior do Antigo Testamento. Então, Deus é um Deus contraditório, porque ele não manda fazer imagens no Êxodo 20, no 25 ele manda fazer imagens. Não, Deus não é um Deus contraditório, ele é Deus. Ele manda o correto, ele manda não adorar outros deuses
e servia a outros deuses, agora ele manda fazer a imagem de 2 querubins, que são anjos que estão nos céus, para acrescentar a beleza na Arca da Aliança. Então, meu irmão, é sim permitido ter imagens. Essa imagem de Nossa Senhora de Lourdes me representa a mãe de Jesus, a Virgem de Lourdes, mas ela não vai salvar a minha vida, ela não vai fazer milagre, mas sim a respeito, me lembro, tenho um amor gratificante a Nossa Senhora através dessa linda imagem. Não significa que eu adore essa imagem, não significa que o ato de fechar os olhos e colocar a mão sobre a imagem é um ato de adoração, porque muitos vão falar, mas vocês católicos ajoelham diante das imagens para adorar. Meu irmão, se ajoelhar, que também é um ato sublime de retidão, perdão e adoração a Deus, só significa adoração, aquele cadeirante que não tem como se ajoelhar e vai à igreja, ele não adora a Deus. Aquele irmão que tem a deficiência nas pernas e não consegue dobrar os seus joelhos, então ele não adora a Deus. Aquele que tem o problema da visão e não consegue enxergar o Deus Altíssimo por sua necessidade, ou a sua deficiência visual, também não adora a Deus. A adoração, ela sim se fala através dos gestos, mas ela se fala muito mais através da alma, porque a alma tem sede de Deus. A alma é o sopro do Espírito Santo, a qual o próprio Deus soprou aquele boneco do Gênesis, que era estático e parado, e agora deu vida através do sopro do Espírito Santo nas suas narinas. A adoração, ela vem da alma, porque a nossa alma é imortal e vai voltar para Deus. A imagem sim representa algo que vem de Deus, porque Nossa Senhora foi mãe de Jesus, Nossa Senhora deu a vida por Jesus. Francisco de Assis não viveu o Evangelho de Francisco de Assis. Francisco de Assis viveu o Evangelho de Jesus, deu a vida por Jesus, pelo Cristo crucificado e ressuscitado. Eles não são deuses que roubam a cena de Jesus, mas me lembram sim a representação de um homem e uma mulher que viveram o Evangelho de Jesus. E nós vamos ver no livro do Números, quando a serpente começa a picar o povo que murmurava contra Deus e contra Moisés, e Moisés vai ao monte rogar para que Deus venha ao encontro do povo e tenha compaixão do povo, e Deus manda fazer o quê? Uma serpente de bronze. Bronze é imagem, matéria, e manda todo aquele que for picado por as serpentes naturais olhar para aquela serpente de bronze e ser curado no fato de olhar para a serpente de bronze. Salomão, no templo, no livro de Reis, capítulo 6, vai mandar fazer querubins de pau e colocar no templo. Ou seja, não podemos fazer imagem, escultura, figura alguma de deuses, aqueles que tiram a cena de Jesus, que roubam a adoração de nosso Deus, que nós damos mais importância que nosso Deus. Infelizmente, até um católico, muitas vezes, imaturo na fé, não está adorando uma imagem, não está colocando as mãos para adorar, e sim dizer que através daquela imagem que representa algo de fé, que é o próprio Cristo, por homens e mulheres que viveram o Evangelho de Jesus nessa terra. Nós não adoramos as imagens, nós sim a respeitamos. Nós temos sim respeito àquelas pessoas que viveram a vida do Cristo nessa terra. Quantas imagens de homens e mulheres estão espalhados na terra porque representaram algo de bom para a humanidade, ainda mais aqueles que representam o Cristo nessa terra, que viveram o Evangelho do Cristo, que viveram a Cristo nessa terra, viveram o significado do ser cristão. Então, meu irmão, se você não entende da fé católica, se você interpreta a Bíblia do jeito que você acha que é para ser interpretado, não julgue a fé dos outros. Não fale que estamos adorando imagens, porque o nosso Deus e Senhor Jesus Cristo é o único que deve ser adorado, é o único que devemos ter o culto de adoração, é o único que salva as nossas almas. A imagem não tem poder de salvar ninguém, a imagem não tem poder de curar ninguém, mas a imagem representa aquilo que é a presença de um homem e de uma mulher que viveu o Evangelho de Jesus Cristo na terra. E a própria Sagrada Escritura manda fazer as imagens, não manda adorar outros deuses, retirar a face de Deus
Deus e colocar qualquer outra coisa, pessoa ou animal. Mas a pessoa que só me leva a Deus por ser mãe de Deus, a pessoa que só me leva aos pobres, que é a caridade do próprio Jesus nessa terra, não é adoração a imagens, e sim uma representação de um belo servo de Deus e de uma bela serva de Deus que viveu o Evangelho de Jesus e de mais ninguém. Que Jesus possa abençoar as suas vidas. E nós, católicos, não adoramos imagens. A contemplamos, veneramos, porque a veneração vem do amor. A veneração vem do respeito, vem da dulia e não da idolatria. Idolatria é tirar Deus como centro e colocar qualquer outra coisa. As imagens me levam muito mais a adorar a Deus, porque é uma representação de homens e mulheres que viveram o Evangelho do Cristo e nada mais. Que Jesus nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.